Continuamos o estudo de gases que a gente começou na aula passada. Agora a gente vai estudar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela relaciona quatro grandezas do gás. Relaciona a pressão, o volume, a quantidade e a temperatura do gás. A pressão do gás, ela pode ter duas unidades de medida para a gente usar aqui nessa equação. Se for o Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Pascal. Se for fora do Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que usar a atmosfera. O volume no Sistema Internacional de Unidades, a gente vai ter que usar metros cúbicos. E se não for no Sistema Internacional de Unidades, a gente usa litros. A quantidade de gás, a gente vai medir em mol. E a temperatura em Kelvin. A temperatura, relembrando, se você receber um enunciado de um problema onde a temperatura esteja em graus Celsius, para transformar em Kelvin é só você somar 273. Daí você já obtém essa temperatura em Kelvin. E relativo à quantidade de gás em mol, talvez você já tenha aprendido das aulas de química, mas vamos relembrar também. Se você tem uma dezena são 10 unidades. Se você aumentar, colocar uma dúzia, 12 unidades. Uma dúzia de maçã, 12 maçãs. Se você tem um mol, aí já é uma quantidade bem maior. Por quê? Porque as moléculas do gás são bem pequenininhas, então não faz sentido você contar 10 moléculas de gás. E essa quantidade de 1 mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Isso é mais do que milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. É um número muito grande, tá? Então, gás a gente mede em mol, ok? Essa constante que aparece aqui na equação, chamada pela letra R, ela tem dois possíveis valores distintos para vocês usarem. Ou você usa a constante no Sistema Internacional de Unidades, e daí se você estiver trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, você vai usar 8,31 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades, a pressão está em Pascal e o volume está em metro cúbico. Se você tiver nesse outro sistema de unidades de atmosfera e litro, para pressão e volume, você vai usar essa outra constante que está aqui, 0,082. Atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Como que você vai saber quando usar uma ou quando usar a outra constante? No enunciado de cada problema. Por exemplo, suponhamos que você tem um problema que pergunta qual a pressão de 2 mol de gás que ocupa 1 metro cúbico de volume e que está na temperatura de 27 graus Celsius. Primeira coisa, todas as unidades têm que estar de acordo com o que a equação vai pedir para você. Se você estiver trabalhando no sistema internacional, você usa Pascal e metro cúbico, e atmosfera e litro se você não estiver no sistema internacional de unidades. Como aparecer um metro cúbico aqui, você vai trabalhar no sistema internacional de unidades. Por quê? Porque eu estou perguntando qual a pressão. Nesse caso, a pressão vai ter como resultado final um valor medido em Pascal. Primeira coisa, a temperatura não está na unidade de medida que você precisa para trabalhar. Por quê? Porque a temperatura ela tem que estar em Kelvin. E para transformar em Kelvin, você soma 273. Então, 27 graus Celsius vai ser igual a 300 Kelvin. E para você responder a pergunta de qual a pressão desse gás? Bom, pega a equação de Clapeyron, traz os valores do enunciado e a temperatura que você converteu para a equação. Então, no lugar do volume você tem 1 metro cúbico, no lugar da quantidade de gás você tem 2 mol, no lugar da temperatura você tem 300 Kelvin. E a constante você vai usar 8,31 porque você está trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a pressão desse gás, fazendo essa multiplicação desses três valores,
a pressão desse gás vai ser 10.989 Pascal. Deixei para vocês um exercício que ele é bem parecido com o exemplo. A diferença é que, ao invés de perguntar a pressão, estou perguntando o volume. E aqui você tem unidades de medida que não estão no Sistema Internacional de Unidades. A unidade de medida de pressão, ela não está no Sistema Internacional. Ou seja, você vai usar a constante 0,082 para resolver isso daqui. Ok? A temperatura, ela também difere do exemplo, porque ali estava em graus Celsius, aqui está em Kelvin. Ou seja, aqui está mais fácil, porque aqui você nem precisa converter a temperatura para resolver. Ok? Obrigado.